Beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de construção de algoritmos. Na aula passada nós começamos a aprender sobre divisão e conquista. Vimos a teoria aí do que é divisão e conquista, só relembrando que é aquele modo onde nós vamos pegar um problema grande e dividir esse problema grande em problemas menores, né? Então tem um problema de complexidade 10, eu diminuo para um problema de complexidade 2, de complexidade 5, cada um de complexidade 5 eu diminuo ainda mais para um de complexidade 2, por exemplo, né, ou 2,5, enfim. E aí a gente vai tendo essas subdivisões de problemas menores e no final a gente junta tudo e tem a solução do problema. Basicamente, divisão e conquista é isso. Vamos aplicar esse conceito em um algoritmo de quicksort, né? Usando recursividade. Tá? Então nós vamos aprender quicksort usando recursividade e a técnica de divisão e conquista. Mas hoje nós precisamos dar aquela teoria, né? Dar um pé atrás para a gente poder dar um passo para trás para a gente poder dar 2 passos para frente, né? Vamos relembrar alguns conceitos de programação em Python aqui. Nós vamos construir esse algoritmo em Python, porque realmente a simplicidade aqui do Python vai ajudar muito no caso do quicksort com divisão e conquista. Então, na aula de hoje, vamos relembrar alguns conceitos importantes de Python para já na próxima aula a gente trabalhar com a construção desse algoritmo, beleza? Então, bora para a prática. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Temos aqui, então, que relembrar alguns conceitos importantes para na hora que a gente estiver desenvolvendo o algoritmo de quicksort com recursividade e divisão e conquista, a gente entender realmente o que nós estamos fazendo, né? Como que a coisa realmente está funcionando. E para que essa aula da construção do algoritmo seja mais dinâmica, vamos entender esses conceitos aqui. Primeira questão de arredondamento dentro do Python. O Python traz uma facilidade muito grande para a gente. Eu posso arredondar para cima, no caso de uma divisão, por exemplo, que é o que a gente vai precisar. Eu posso arredondar já o resultado da divisão para cima ou para baixo. E se eu quiser arredondar para baixo, ele traz uma facilidade muito grande. Então imagina que eu tenho aqui, por exemplo, vou colocar dentro do print direto, tá? Vou imprimir aqui 3 dividido por 2. Se a gente rodar esse algoritmo, ele vai colocar aqui para a gente o resultado, que é 1,5. Beleza? Caso eu queira arredondar o resultado para cima, nós podemos usar a biblioteca matemática. Então nós temos que, nesse caso, fazer o import aqui da biblioteca matemática. E da biblioteca matemática, math, eu posso usar aqui o sale, o método sale ou a função sale, que vai fazer o arredondamento para cima. Então, rodando de novo aqui o nosso algoritmo, está aqui o resultado é 2. Então, ele pegou 2,5, arredondou para cima normalmente. Então, sempre que eu quiser arredondar para cima, eu uso o math.sale. Mas se eu quiser arredondar para baixo, é aí que está o pulo do gato. Existe uma facilidade grande em Python que eu posso utilizar direto na divisão, que é eu usar o operador, ao invés de um operador de divisão só, eu usar 2 operadores de divisão. Nesse caso, ele vai arredondar para baixo. Sempre o resultado ele vai me dar um valor inteiro arredondado para baixo. É como se fosse uma divisão de floor, né? O floor aí que arredonda para baixo. Rodando novamente aqui, ó, o valor é 1,5, tá vendo? O primeiro aqui, ó, o math.sale arredondando para cima e a divisão com floor arredondando para baixo, tá bom? Então sempre que eu quiser arredondar para baixo, tá aqui, ó, arredondar para baixo, já dentro da divisão. E esse é um conceito importante que nós vamos precisar para o nosso próximo algoritmo. Legal? Outro conceito que a gente precisa relembrar
é sobre o for-in, que é aquele for aqui em Python para interação de array. É o for praticamente especializado para iterar elementos de um array. Então, suponhamos que eu tenha um array aqui, ó, com alguns valores, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar esses valores aqui, ó. Ele está ordenado ou não, não importa, tá? Eu posso usar aqui o for in, que percorre os elementos do array, tá? E permite que eu itere cada elemento. Que permite que eu opere cada elemento. A cada iteração, ele vai pegar os elementos do nosso array e colocar aqui na variável que eu especificar. Então, estou dizendo aqui, ó, percorrer o meu array, tá? E cada elemento do array, ele posicionar para mim aqui na variável n. E aqui dentro do for, eu posso fazer o que eu quiser com o n. Por exemplo, eu dando um print nele aqui, ele vai imprimir para mim todos os elementos do nosso array. Aqui, ó, rodando o nosso programa. Clicar aqui de novo, acho que não deu não. Aqui, ó, pronto. Imprimiu aqui para mim todos os elementos do nosso array. Por exemplo, se eu quiser imprimir os valores dobrados, né, o dobro de cada elemento, eu dou ali um print, um n vezes 2, ele faz para mim a impressão dos elementos, do dobro dos elementos. Beleza? Então, relembrando aqui o for-in, que é o for que a gente consegue iterar os elementos de um array. Legal? E ainda nessa pegada aqui de array, a gente consegue utilizar o for-in da seguinte maneira. Deixa eu copiar ali, para não perder aquele de cima. Fazer um novo aqui, que é o seguinte. Por exemplo, eu vou chamar esse aqui, ó, de array 1. Tá? Array 1 aqui, eu vou iterar o array 1, retornar os elementos. Eu vou até tirar isso aqui, ó, para vocês entenderem essa segunda forma. Eu posso retornar o elemento do array. Então, o elemento da vez do array. Então, por exemplo, já entendemos que nesse for eu vou percorrer o array 1 e retornar, obter elemento por elemento. Legal? E se eu quiser construir um novo array? Então, por exemplo, array 2 recebe em notação de array, certo? O elemento n. Neste caso, ele constrói para mim um novo array, tá? Com os elementos que foram retornados aqui em n. Olha só, se eu der um print em array ar2, nós vamos ver que vai ser exatamente o mesmo array de 1, neste caso. Legal? O grande bacana disso daqui é que eu posso utilizar um filtro. E aí é legal. Que aí eu vou retornar somente os elementos específicos que eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, retornar só elementos que sejam maior que x, por exemplo, menor que x, elementos que sejam pares, né? Elementos que sejam ímpares, eu posso adicionar esse filtro aqui. Para eu adicionar esse filtro, é só vir aqui, ó, por exemplo, continuar aqui. Coloco a condição. Se n for maior, por exemplo, do que 4. Então, agora eu tenho uma condição. Vamos rodar aqui o nosso programa e vamos ver que o array 2 agora, ele só tem elementos que são maiores que 4. Tá vendo aqui, ó? 5, 6, 7, 8 e 9. Legal, pessoal? E aí a operação aqui, eu posso usar qualquer operação. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, ó, mod 2, ele vai criar um array para mim aqui só com valores ímpares. Aqui, ó, tá vendo? Rodando o nosso programa. Só valores ímpares. Se eu colocar o not aqui não, pera, mas em Python o not não é assim, né? Em Python tem que usar o not. Rodar o nosso programa novamente. Olha só, somente valores pares. Tá vendo? Então eu consigo aplicar a filtragem que eu quiser. O grande detalhe é que eu estou usando o for-in
para percorrer o array, obtendo o elemento que está sendo retornado na iteração, e aqui eu aplico uma condição, tá? Para ele retornar esse elemento. E o resultado de toda essa expressão é a construção de um novo array contendo os elementos do array passado operados, regidos por uma expressão lógica. No caso aqui, retornar somente os valores inteiros. Eu usei aqui, lembrando, o operador mod para poder fazer essa operação. Mas, como nós fizemos originalmente aqui, por exemplo, eu quero somente quando n, por exemplo, for maior ou igual a 5, tá? Vamos deixar assim, é uma expressão mais simples, tá vendo? 5 conteve agora até o 9. Show de bola, pessoal? Outra questão é que nós podemos concatenar arrays em Python. Então, deixa eu comentar tudo isso daqui. Comentado, legal. E vamos à concatenação de arrays. Como que eu faço para juntar arrays em Python? É muito simples. Por exemplo, se eu tiver aqui um array 1 com os seguintes valores 1, 2 e 3, e se eu tiver um array 2 com 4, 5 e 6, se eu quiser criar aqui um array 3 concatenando esses dois arrays, é só eu executar a operação de soma simples aqui, ó, array 1 mais array 2. Se eu der um print aqui em array 3, vamos ver que ele é a junção dos dois arrays anteriores. Tá vendo? Ó, o 3 virou um grande array ali com todos esses dados. Show de bola? Então, juntar arrays em Python é muito simples. É por isso que nós vamos usar o Python para a atividade do Quicksort, porque ele tem essas facilidades e o nosso algoritmo vai ficar menor. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer em C++ para comparar. Vocês vão ver que vai dar um pouco de mais trabalho, né? Um pouco de trabalho a mais para poder construir, que muitas dessas facilidades não tem no C++. Show de bola! Por último, não menos importante, vamos relembrar um pouco de recursividade, fazendo um pequeno algoritmo aqui de somatório em Python. Então, olha como que a aula de hoje está sendo importante. Vamos fazer uma função que eu vou chamar de somatório, tá? E vou passar aqui o valor do somatório que eu quero executar. Como é uma função recursiva, relembrando aqui, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, caso base, que é quando a recursividade vai acabar. Ela vai acabar quando, se n for igual a 1, significa que acabou o meu somatório, né? Acabou minha recursividade, então eu retorno 1. Legal? Esse é o caso base. Vamos lembrar aqui, ó, caso base. Legal? E agora vem o caso recursivo. Caso recursivo, eu vou dar um return. O que seria a recursividade? É o valor somado com próximo. E assim por diante. Por exemplo, o somatório de 5 é 5 ou é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, ou 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Faz. O resultado vai ser o mesmo. Então eu vou pegar, vai ser n, o valor do somatório, mais a recursividade. Somatório de n menos 1. Vamos executar passo a passo esse algoritmo aqui para a gente relembrar como é que funciona. Então, por exemplo, vou criar uma variável som. Nessa variável eu vou passar o resultado do somatório de 5. E no final aqui dá um print em som. Legal? Vamos imprimir aqui o somatório então de 5. O somatório de 5 é 15. Se eu quiser o somatório de 10, coloco o 10 ali, rodo de novo. O somatório de 10 é 55.
Para o nosso algoritmo, para a nossa resolução não ficar muito grande, nós vamos fazer com somatório de 5. Tá bom? Então, voltando aqui, rodando de novo, somatório de 5 é 15. Vamos tirar a prova? Vamos lá. Vamos para o nosso quadro branco aqui. Deixa eu abrir. Está aqui o quadro branco. E vamos lá. Criamos, então, uma função recursiva, tá? Uma função somatória. Vamos colocar o S aqui. E passamos para essa função, inicialmente, o valor 5. Show de bola? Então, ele entra aqui no caso base. Deixa eu copiar aqui. Ó. Tá. Ctrl C. Volta aqui. Ctrl V. Para a gente tela aqui, né? Fica mais fácil para a gente. Pega a mãozinha. Move para cá. Opa! Eita ferro. Beleza, deixa eu apagar aqui, ó. Vai de novo. Então vamos lá. Começando então, chamei a função somatório, passando o valor 5. Legal? Entrou aqui, caso base. I, N é igual a 1? Não. Então entra no caso recursivo. Ele retorna N mais a função somatório, chama ela mesma, passando N menos 1, ou seja, 5 menos 1, ele passa 4 para a função. Então, recursividade, chama ela de novo. N é igual a 1? Não, é 4. Então, ele cai aqui de novo. Retorna 4 mais somatório de 4 menos 1, que é 3. Legal? Entrou o 3 aqui. 3 é igual a 1? Não. Caso recursivo. Ele retorna 3 mais função somatório, recebendo 3 menos 1, 2. 2. Legal? Entrou 2 aqui. N é igual a 1? Não, é 2. Opa, cai no caso recursivo. Retorna 2 mais somatório de 2 menos 1 é igual a 1. Legal? Entrou 1 aqui. N é igual a 1? É. Retorna 1. Show de bola. Acabou, né? Retorna aqui. Volta desempilhando. Vamos desempilhar. 1 mais 2, 3. Beleza? Que é esse retorno. 3 mais 3, 6. Que é esse retorno. 6 mais 4, 10. Que é esse retorno. 10 mais 5, 15, que é o que a função retorna para a gente. Beleza? Tá aí a execução da nossa função somatório recursiva. Show de bola? Isso aí, pessoal, foi só para a gente relembrar todos esses conceitos aqui, que são conceitos que nós vamos precisar relembrar em Python, que são conceitos que nós vamos precisar para o nosso próximo algoritmo, lembrando Quicksort com divisão e conquista e recursividade. Se você não está legal em Python, não deixa de assistir a nossa playlist de Python. Aprende lá todos esses conceitos em Python, uma playlist muito bacana, muito completa, muito legal, que eu recomendo muito para você. Além também da playlist de C++. Show de bola? Revisão feita, estamos prontos então para a nossa próxima aula. Então se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha, segue a gente nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau, tchau.